Fala pessoal, 100% algodão? Aqui é o Doja mais uma vez e hoje vamos para um tutorial do editor do WordPress chamado Bakery, também chamado de Visual Composer. Esse editor ele é bastante popular, né? Muitos templates que você compra aí, que tem o demo para você baixar, coisa assim, vem com esse editor. E também ele lembra o Elementor, que é outro editor também bastante popular, porque os dois trabalham de forma modular, eles podem ser editados pelo front-end. Tá? Aqui eu já estou com ele aberto, ó, eu vou mostrar as duas maneiras. Tá? A primeira maneira, como normalmente eu utilizo, né? Quando você abre, por exemplo, aqui está a home do site. Aqui, ó, essa home aqui, ó. Então, quando você vê a estrutura dele aqui, ó, você vê que ele foi dividido por linhas, né? Então, cada uma dessas aqui são uma linha diferente, ó. Isso que é o diferencial de um editor para o editor, desses editores profissionais para o editor padrão, né, do WordPress, porque lá você não tem muito o que fazer, só texto, imagem, coisa assim. Então aqui, ó, por exemplo, na primeira linha ele puxa um slide, né? Então esse slide aqui, ó, que, claro, o slide é editado em outra ferramenta, mas aqui ele faz o papel de puxar esse slide. Aqui, por exemplo, ele já vem na segunda linha com um cabeçalho personalizado, um botão do lado direito, e aqui a linha foi dividida em dois, ó, aqui em cima, ó. Só que ele não foi dividido meio a meio, ele foi dividido aqui, ó, dá para perceber, 2/3 para 1/3, para que o cabeçalho ficasse maior do que o botão. Interessante aqui, ó, que seria essa parte de baixo aqui, ó. Aqui, ó, veio um espaço vazio. Esse espaço vazio, muitas vezes ele é colocado para poder dar um espacinho aqui, né, entre as linhas. E aqui mais um cabeçalho personalizado. Tudo isso, ó, é editável quando passa aqui por cima, ó, tem esse editar cabeçalho aqui, ó. A gente clica. Tá vendo? Aqui foi colocado nossos serviços. Aqui ele está à esquerda. Tem um bocado de configuração aqui, ó. A cor do texto, ele está em preto. Tá vendo? Abaixo aqui do espaço ó, foi colocado uma ferramenta que é uma imagem única, tá vendo? Que são essas 3 imagens aqui, ó. Então, onde tem esse mais aqui, dá para a gente acrescentar uma ferramenta nova. Ou então, se a gente for acrescentar uma linha nova, lá embaixo, ó, tem um mais aqui de tamanho maior, que é para adicionar uma linha já com um elemento novo. Quer ver um exemplo? Por exemplo, olha só. O que eu preciso aqui? Um player de vídeo? Talvez uma galeria? Um carrossel? Um slide de posts de blog? Tá vendo? Tem todas essas ferramentas aqui. E dependendo dos plugins, do que está instalado no seu site, isso aqui pode variar também, tá? Mas então dá para você fazer muita coisa aqui. Inclusive aqui, ó, tá vendo esse código HTML? Dá para você colocar, por exemplo, um mapa do Google, um vídeo do YouTube, através do código HTML. Tem galeria do Flickr aqui, ó, tem muita coisa legal aqui que dá para colocar. Mas se não quiser mexer muita coisa, basta editar o que já está lá, né? Que às vezes também você tem que ter um pouquinho de conhecimento de design, de layout, para poder justamente dividir legal, estruturar legal para que fique bonito dessa forma, né? Então, o que mais que a gente pode aprender aqui, ó? Deixa eu ver. Aqui na edição da linha tem uma coisa importante, ó. Aqui dá para você duplicar a linha, tá? Se você quiser fazer exatamente o mesmo parâmetro. E também dá para você duplicar a ferramenta, por exemplo, quando você coloca uma imagem aqui, você pode simplesmente duplicar aqui a ferramenta, ó, arrastar ela para o lado e editar ela aqui. Fica bem prático, ainda mais para quem desenvolve, igual no nosso caso aqui, a gente costuma usar bastante esse recurso. E a edição da linha aqui, ó, a edição da linha tem coisas importantes na edição da linha. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Aqui, por exemplo, dá para eu trabalhar mais coisas nessa linha, por exemplo, colocar aqui um fundo, uma imagem de fundo.
Esse padding aqui, ele permite que eu dê um espaçamento ali, no caso, colocamos um espaçamento no topo, mas poderia ser colocado no rodapé, do lado esquerdo, coisa assim. Aqui tem mais algumas configurações. Tem, por exemplo, animação, dá para pôr uns efeitozinhos assim, né, no conteúdo que está entrando. Dá para fuçar bastante coisa, tá? Lembrando que às vezes o interessante é você fazer um teste, atualizar e ver como é que ficou no site, tá? Lembra que o site tem esse recurso aqui também, ó. Tô passando o mouse aqui, ó, revisões. O que pode ser que você atrapalhe, né, na hora que estiver mexendo aí e fala assim, nó, fiz alguma coisa errada, né? Não estou conseguindo voltar. Então, por isso que tem essas revisões aqui. Você consegue voltar para um estágio anterior. Aqui, ó, mostrar mais um detalhe, ó, nesse botão aqui, Classic Mod, a gente colocando no Classic Mod, ele volta para o editor padrão do WordPress. Por que fica estranho assim? Porque está cheio de código, ó. VC, tá vendo? Esse aqui que faz o editor lá, o outro editor lá entender que se trata de uma ferramenta. Se fosse somente o editor simples, bastava escrever aqui, né? Colocar, formatar ele aqui, tamanho de fonte, alinhamento, esse tipo de coisa. Aqui também, ó, no visual, nessa aba aqui, eu tenho o texto. Tá? Isso aqui é o código-fonte de todo o conteúdo que está lá. Ou seja, mais uma dica, se você copiar isso aqui, ó, esse código-fonte todo, né, você dá um Ctrl A e copia ele aqui, ó, e coloca num bloco de texto, você vai ter esse código salvo. Qualquer coisa que aconteça, também você vem aqui no texto, cola e volta do jeito que estava, tá? Dicasinha, né, de design, aí a gente está acostumado a mexer com isso. Vamos voltar aqui para o back-end. E vamos clicar agora, ao invés do Classic Mod, no Front-End Editor. É legal, viu? Para quem às vezes não tem muita experiência, não é profissional da área, talvez o front-end ele dê uma edição visual interessante. Vocês vão entender por quê, ó. Esperar ele carregar um pouquinho. Está demorando. Mas vai. Demorando muito. Muitas vezes o importante também é a própria edição da ferramenta, que igual eu já falei, por exemplo, editar texto, né? Porque, por exemplo, a Home aqui tem ferramentas específicas. Mas, por exemplo, se eu colocar no sobre, muitas vezes você vai querer alterar o texto, né, sobre a empresa, tá vendo? A missão, visão, áreas que atuamos. Então, é edição simples, é só entrar lá na ferramenta, editar e mudar isso aqui, coisa simples. Beleza, carregou aqui, ó. A edição, né, olhando a página é interessante. Por quê? Porque que eu tô vendo, tá vendo o que está acontecendo, ó. Apesar que fica um pouco bugado, tá vendo? Mas aqui então fala assim, não, eu quero alterar esse texto, então eu vou clicar aqui no editar, bloco de texto. Porque lá você tem que ser mais intuitivo, né? Você tem que olhar a linha onde está o conteúdo, né? E mais ou menos ali olhando, organizando a linha para ver o que você está editando. Aqui você está visualizando o que você está mudando. Aqui, ó, quantidade de projetos executados. Vamos editar esse aqui, ó. Tá ali 1760. Então, se eu mudar aqui, acabou. Mudar e salvar. Tá? E aqui, quando quiser você terminar, tem um atualizado ali em cima, ó. E se você quiser a página que estava antes, basta dar aqui, ó, Backend Editor. E ele vai voltar para aquela outra página.
Isso que eu expliquei, ó, tá vendo? Lá você vê visualmente, aqui você tem que mais ou menos entender o conteúdo de cada linha. Mas no fundo dá no mesmo, tá? Depois que você salva aqui a ferramenta, lembra aqui do atualizar do lado direito no botão aqui. Beleza? Bom, não vou prolongar muito mais não, mas basicamente o editor funciona dessa forma. Muita coisa é intuitiva, muita coisa é teste, muita coisa você tem que ir descobrindo a melhor forma como faz. Mas para manter um layout profissional, né, um design diferenciado, é extremamente necessário que a gente tenha um editor avançado dessa forma. Ok? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e deixe seu like se gostou. Obrigado e até o próximo tutorial.